Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Boa noite, Gi, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Boa noite, pessoal que está chegando. A gente está aqui na nossa live número 110 e hoje eu estou aqui com o Alex Petri para falar sobre gestão comportamental. Como é que a gente cria equipes de alta performance através de gestão comportamental. Alex é de uma empresa que chama Corpo Explica, ele vai se apresentar. Eu sou a Gisele Tac, eu sou CEO da 63S. A 63S, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de consultoria, treinamento, tecnologia, voltada para a área comercial. O que a gente faz é capacitar equipes comerciais através de treinamentos, mentorias e uma plataforma que a gente desenvolveu, uma plataforma de estratégia de vendas para ajudar as equipes na execução da estratégia. Então, a gente é focado em vendas B2B, vendas complexas, e tudo que acaba envolvendo vendas, a gente gosta de falar. E aqui nesse canal, a gente tem já esse canal já faz uns 2 anos, a gente está na live 5 onde a gente traz convidados especialistas em diversos assuntos para conversar com a gente sobre vendas, sobre marketing, empreendedorismo, comportamento, liderança, e o Alex Petri ele vai falar um pouquinho dele, da empresa que é fantástico esse tema de vocês, e é o tema que a gente vai falar hoje. E fiquem à vontade para fazer pergunta, quem quiser interagir e tudo mais, porque é um assunto bastante interessante. Alex, seja bem-vindo, pode ter vontade aí para você se apresentar. Obrigado, Gi. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente teve uma conexão super rápida ali, a gente já começou a fazer tanta coisa e já estamos aqui fazendo uma live junto, né? Foi super dinâmico e eu acho que o que o pessoal vai ver hoje aqui vai justificar um pouco isso, né? Essa conexão tão rápida que a gente está tendo. Vou me apresentar rapidinho, vou tentar, né, fazer uma apresentação rápida de mais de 25 anos de história aí, né, de mercado, e eu passei por várias indústrias, vários setores, países diferentes, mas o meu DNA sempre, desde o primeiro momento em que eu comecei a trabalhar lá na primeira faculdade que eu fiz uma faculdade de arquitetura no primeiro momento, eu já atuava com comercial na veia, né? Porque ali estagiário já fui para dentro de uma empresa ligada na construção civil, e dali eu já assumi toda a área comercial, tanto na entrega como na própria venda direta mesmo com o cliente, e dali fui, né, me desenvolvendo, fui mudando de ora empreendedor, ora executivo, e passei por indústrias como a construção civil, como a área de tecnologia, né, de telecom, passei pela área de logística, seguros, tive uma experiência no exterior na área de telecom, mas sempre, em todas as ocasiões, eu estava ali na frente do cliente. Então, na verdade, quando você fala da venda complexa, né, que é o que você fala, que você traz, sobre a venda de relacionamento, né? Essa sempre foi minha história, né, de criar o relacionamento, entender o que o cliente precisa e trazer para ele uma solução. Então, essa sempre foi minha história ligada à área comercial e vendas. E hoje eu estou aqui como head comercial corporativo, né, para o Corpo Explica. A gente vai falar um pouquinho o que é o Corpo Explica. E, obviamente, aqui como head comercial, faz todo sentido aí o que a gente vai falar ligado à alta performance na gestão comportamental. Muito bacana. Não adianta, né, Alex? Quando a gente é picado pela área comercial, a gente não consegue ir para outra área, né? Eu brinco também que eu sou publicitária de formação, e na faculdade já era daquela que vendia brigadeiro, bijuteria, roupa, vendia tudo. Então... quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz uma faculdade de marketing, então, justamente para me aprofundar um pouco mais nessa questão comercial. Isso me abriu algumas portas também, alguns trabalhos que eu fiz como executivo, e aí o resto é tudo história. Se a gente for ficar contando minha história aqui, a gente não vai entrar no assunto. E me diz uma coisa, bom, a gente vai falar sobre gestão comportamental para equipes de alta performance. Para quem está chegando e que não entende tanto, que não é tão claro, né? Quando a gente fala em gestão comportamental, o que envolve gestão comportamental? O que você traz assim como gestão comportamental? Olha, o que eu costumo dizer, o que a gente troca muito também, especialmente com empresas que são ligadas à área de vendas, a gente atende aqui no Corpo Explica, né, na área corporativa, qualquer tipo de empresa. Por quê? Porque a gestão comportamental, ela é feita, ela trata na raiz ali, que é o quê? São as pessoas.
Então, qualquer empresa, qualquer estrutura, você tem pessoas, e as pessoas precisam saber ter controle sobre os seus comportamentos. Tá? O que o Corpo Explica faz aqui, na verdade, a gente vai numa camada mais profunda do que uma análise comportamental tradicional, em que ela vê ali o que você está conseguindo enxergar do comportamento da pessoa. A gente atua na raiz do comportamento, porque a gente trata da gestão do funcionamento da pessoa. A gente faz análise corporal para mostrar como a pessoa funciona. E aí existe uma ferramenta para isso. Eu posso falar um pouquinho dessa ferramenta também, mas basicamente, quando a gente consegue ter o controle e o domínio do nosso comportamento, a gente consegue entregar muito mais resultado, porque basicamente o que é alta performance? Alta performance é você fazer mais com menos. Né? Na verdade, você conseguir entregar mais resultado com menos esforço. Tá? Então, peraí, aí eu vou te cortar um pouquinho, só para a gente fica à vontade. Aprofundar em alguns pontos ali. Quando você fala em comportamento, até legal a gente falar, né? Comportamento é como a pessoa reage, ou vê se eu estou falando certo, em determinadas situações, como que ela sente, pensa, responde, né? Algumas situações, certo? Exato. E aí, você falou sobre análise comportamental e análise corporal, que é o que o Corpo Explica faz. E aí eu queria que você falasse um pouco essa diferença entre análise comportamental e análise corporal. Primeiro eu vou contextualizar e explicar um pouquinho o que é o Corpo Explica e o que é análise corporal, e aí depois vai ficar mais fácil você entender essa diferença de onde a gente atua na origem ou na consequência. O Corpo Explica é uma escola de análise corporal, né, que existe desde 2018. E o que é análise corporal? Todos nós, hoje, assim como eu já te expliquei, a gente tem 5 traços de comportamento. Isso quem primeiro identificou, isso data lá da época de quase 100 anos atrás, ali um austríaco chamado Wilhelm Reich, que primeiro fez ele contemporâneo a Freud, tá? Ele fez essa associação de alguns traços que a gente tem do corpo ligados aos traços de comportamento que a gente tem. E a explicação lógica e científica para isso é que quando a gente tem o período nosso de gestação até os 5 anos de idade, a gente está formando o nosso sistema nervoso, e nesse momento a criança ali naquele período tem as suas percepções de acontecimentos de maneira inconsciente. E isso vai deixando um registro que vai moldando ali os traços físicos dessa criança e, ao mesmo tempo, os traços de comportamento. Então, ele identificou que existem 5 traços de comportamento que estão associados aos traços físicos da pessoa. Só que, de lá para cá, isso acabou ficando ali meio adormecido na comunidade científica, porque não se sabia como medir. Ele identificou, olha, existem traços de comportamento que são ligados aos traços do corpo, né, dos traços físicos da pessoa. Só que como é que mede? Não se sabia como medir. E o que o Corpo Explica fez, na figura do nosso fundador, o Elton Euler, foi em 2018 criar uma ferramenta que permitisse fazer essa medição. É uma ferramenta com base lógica e comprovação científica. Ela é registrada, tem algumas publicações científicas internacionais, inclusive, que corroboram essa lógica. E não foi ele que descobriu isso, mas ele que desenvolveu a ferramenta. E o Corpo Explica hoje é uma escola que ensina as pessoas, ou melhor, certifica as pessoas a se tornarem analistas corporais. Então, o Corpo Explica hoje é uma escola, é a maior escola do mundo. Hoje a gente tem mais de 60 mil alunos espalhados por mais de 30 países, né? E de 2018 para cá, a gente vem fazendo essa divulgação e a venda dos cursos. O que a minha área aqui... Você quer complementar alguma coisa? Eu ia te perguntar, eu entendi que, vocês formam as pessoas, eu ia te perguntar para quem, mas continua falando que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Exato. Basicamente, essa formação a pessoa ela adquire para que ela mesmo tenha um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, e ela melhore, né, como pessoa, mas existem muitos profissionais que adquirem esse conhecimento para melhorar a entrega deles. Por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, um nutricionista, um personal trainer, enfim. Tem várias formas da pessoa, sabendo como o outro funciona e se comporta, melhorar a entrega dele. Certo? Então, o que você passou, né? Você passou por uma análise corporal, depois que você
se quiser contar um pouquinho, Vou contar um ali é pouco. análise pura e básica, onde eu Ali te foi digo só para como o você meu funciona. autoconhecimento, Exato, para você né? entender quantos por cento você tem de racional, quantos por cento você tem de emocional, como que você pensa, sente e age em determinadas situações na sua vida. E aí aqui eu posso fazer o link com o que você me perguntou sobre a questão da diferença entre análise comportamental, um E análise. DISC da vida, ou outras Isso. metodologias dessa que tem muito aí no mercado, e análise corporal do Corpo Explica. Basicamente, uma análise comportamental tradicional, ela é uma análise que ela é situacional. O que é Isso. situacional? Ela te dá a sua situação de momento. Então, se você for parar para analisar um DISC, você não faz só uma vez, você tem que fazer de Não. tempos em tempos. Né? Por quê? Porque ele está medindo ali o seu comportamento naquele momento, naquela situação. Agora, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu mesmo já fiz o DISC pelo menos umas 6 vezes ali, que eu lembro. Ele deu mudanças, teve. Aí que é legal, porque quando você entende o momento que você está vivendo, dá para ver por que você está com determinados comportamentos, né? Então, Exato. ali, se você tem uma pessoa boa ali para te dar um feedback, você consegue, porque o meu mudou muito. Mas eu acho que os traços principais, aí é uma pergunta mesmo. Eu acho que ele não muda tanto, né? É assim, talvez mude a intensidade. Por exemplo, eu tenho um D dominante. É muito difícil o meu D ficar totalmente embaixo. Ele já diminuiu, mas ele não mudou completamente. É porque nesse momento você está numa situação que talvez esteja te exigindo mais isso, né? Ou você, que é muito dominante, não está conseguindo atuar daquela forma e está atuando de uma forma diferente e acaba sendo mais influente, por exemplo. Sim. Mas a explicação básica para isso é que a análise corporal, ela traz para você o modo como você funciona. E é o Funciona. nosso funcionamento que gera os nossos comportamentos. Então a gente vai numa camada abaixo. O modo como você funciona é seu, você é quem você é e você não vai mudar. É lógico que o que muda é o comportamento. Ao longo do tempo, a gente tem 5 traços, lembra? Se um desses Sim. traços está fora do que a gente chama de recurso, né, que se você é uma pessoa que tem um traço criativo alto, por exemplo, e você não está usando isso, o seu comportamento muda. Né? Ele afeta o seu comportamento. E aí você precisa conhecer isso para poder trazer o seu modo de funcionar para o seu modo ideal. Por exemplo, uma analogia que a gente faz muito aqui no Corpo Explica é uma pessoa que nasceu para ser tubarão, ela tem que estar no ambiente da água. Se ela estiver no ambiente de trabalho, num relacionamento, qualquer outra situação, atuando fora da água, querendo voar, ele vai dar pequenos voos, vai fazer aquilo com muito esforço e vai ter pouquíssimo resultado, Exato. se comparado a uma águia que voa muito bem. E aí, É, vice-versa, se a águia estiver no mar também. eu achei, eu até queria dar aqui realmente meu depoimento, porque foi muito bacana. Quando eu fiz análise, eu falei, não é possível, né? Porque assim, é online, né, Alex? Assim, e a pessoa que fez a minha análise, eu não conhecia, ela não me conhecia. Ela falou: deixa eu ver seu rosto, seu sorriso, seu corpo, né? Tronco, perna, não sei o quê. Aí ela falou só um pouquinho, e de repente ela veio e despejou coisas que eu falo, não, pera um pouquinho, isso aí eu demorei 5 anos de terapia para entender como é que você. A gente escuta muito isso. Aí eu Se até eu brinquei com ela, fizesse a falei, sua análise, você ia ficar achando que eu já te conhecia um pouquinho e poderia ter sido influenciada, mas foi bom que outra pessoa fez para você ver que, de fato. sim. E até quando eu contei isso para algumas pessoas, as pessoas falam assim, mas ela não entrou no teu Instagram? Eu falei, não, gente, tem coisas que não estão no meu Instagram. Não Não adianta. vai estar no meu, Tem na minha coisas que rede nem sua social. terapeuta falou para você. Não tem Né? como. Mas assim, e o que acontece? Então, assim, e o que é. Eu acho que esse ponto que você falou, da pessoa que nasce para ser tubarão, não vai ser águia e vice-versa, por exemplo, né? Eu tenho um lado lá, acho que é rígido, né? Que é o do controle. Bom, a vida inteira eu sei que eu Sim. sou uma pessoa que gosta de controlar as coisas.
Tá. Aham. E aí você trabalha na terapia pensando assim, pô, mas eu até brinquei com ela, falei, cara, mas eu trabalho há muitos anos tentando não controlar. Ela falou, mas por que você não trabalha ao contrário? O que você Exato. pode controlar, você pode usar isso como uma fortaleza sua. Então, essa é a maior entrega que tem para você. É você saber quais são os pontos que você tem o funcionamento naquele modelo, naquela forma, e você vai alavancar isso, você vai potencializar isso. E não vai ficar Potencializar insistindo em aonde coisas que você você vai não ter é tão boa. resultado. Desculpa, Exato. desculpa. Não Né? é, não é Porque tentar fazer diferente, né, do que você é. Porque você não. Aí é o que a gente entende, porque você não muda aquela. A parte, a camada de baixo, né? Você vai mudar comportamento e tudo mais, que é aquilo que a gente falou. Uma pessoa que é super expansiva, ou que é muito tímida, não vai deixar de ser uma coisa ou outra, mas você pode aprender a lidar com isso e a usar isso de uma maneira melhor e tudo mais. Né? Então, eu acho que são pontos interessantes, mas eu acho que a forma, e isso para mim realmente é uma coisa muito diferente. Porque o DISC, a gente está falando do DISC que é o mais conhecido, mas eu já fiz outros, inclusive eu já fui certificada num da Inglaterra que chama Clarity 4D, que é bem parecido, que é com cores, e tem outras formas de análise comportamental. Você faz uma sequência, você responde uma sequência de perguntas, de situações, como que você reagiria naquela situação. E o que é impressionante no Corpo Explica é que ela não fez uma pergunta para mim, nenhuma. Tirando o meu nome e, sei lá, que foi dados, talvez meu CPF, eu não lembro, mas ela não perguntou nada. E eu não respondi nenhum questionário. Ela simplesmente olhou o meu corpo. Você fala, Exato. Na não é verdade, a única coisa que a gente pergunta é se você não teve alguma alteração no seu corpo. Se você fez um procedimento cirúrgico, estético, porque vai mudar a essência de quem você nasceu e sim, como foi formado o seu físico. Essa é a única é. pergunta que a gente faz. É Então, verdade. essa é Ela perguntou se eu tinha uma feito alguma primeira. plástica, alguma. Exato, essa é uma primeira grande diferença, porque você imagina, hoje, quem domina a técnica de análise comportamental tradicional, ele até com algumas perguntas e numa conversa, ele vai perguntando coisas, a pessoa vai respondendo, você vai fazendo uma interação e ele vai descobrindo quais são os pontos da pessoa. Obviamente que o jeito tradicional é fazer um assessment, que é aquela Sim, cacetada de perguntas sem sentido para, né, tentar extrair isso. Só que isso me dá o poder, Gisele, por exemplo, vamos dizer que eu sou um corretor de imóveis e eu chego para uma visita e vou mostrar um apartamento ou uma casa para um casal. Quando o casal sai do carro, eu já olho e já sei quem decide. Quem decide. por causa do Porque corpo. só de olhar para as características dos dois, eu já vou saber, ó, ela é mais rígida e tal, então é ela que toma as decisões, ele é uma pessoa que tem uma característica física que me leva a crer que ele é mais ligado a números, dados, então eu preciso falar de coisas para ele que o levem a ter segurança, mas para ela, olhando para ela, eu preciso fazer ela viajar aqui, ela imaginar a família dela aqui, um churrasco de família, porque é isso que vai fazer a diferença para ela, porque é a forma como ela funciona. Se um corretor de imóveis tem até uma técnica de disco de qualquer outra, ele vai ter que começar a conversar, tentar ir investigando ali para Sim, saber. Então, essa é é, uma primeira diferença básica. A segunda é é. essa questão de que não é situacional, ela é determinista. Então, eu digo para você quem você é e você não muda. O que muda é a forma como você está usando o seu funcionamento. Aí eu influencio o ambiente que você está, as relações que você está. Se você for mais, tiver um percentual maior de emotivo do que racional, provavelmente você vai ter uma tendência maior a desenvolver uma dependência emocional, você vai ter que olhar para isso. E aí, com essa informação na mão, literalmente, pode falar que é o manual de funcionamento do ser humano. Não, eu vou contar uma É igual o coisa. manual da TV. Eu saí com esse manual e foi. E ela comentou assim, porque eu sou uma pessoa mais racional, né? E aí isso eu já sabia, mas é uma coisa que a forma como ela falou assim, a forma como você demonstra atenção ou carinho, ela é diferente de uma pessoa que é mais emocional. Uhum. Aí eu saí de lá e ela deu alguns exemplos. E no dia seguinte, eu tive uma situação
com a minha mãe, né? Porque mãe é aquela onde mais você tem, né? As pessoas mais próximas da gente, né? É marido, é filha, é pai, mãe, irmão. E aí ela me cobrou exatamente que eu devia ser mais. Eu falei, mãe, você não entendeu como eu funciono? Eu falei exatamente assim para ela. Eu falei, eu não vou conseguir fazer dessa forma que você está falando, porque o meu modo de transmitir atenção, carinho para você é assim. Se você me passa. Foi uma situação muito específica. Ela me passou um problema e eu já estava lá resolvendo. Ela falou: eu não quero que você resolva, eu quero que você me entenda. Empatia. E eu falei assim: se você me passar um problema, eu vou resolver. Eu sou assim, eu não eu vou ficar falando só, ai, poxa vida, mãe, que problema que você está? Eu vou resolver, não é para resolver? Não, não quero que você resolva. E aí eu entendi uma situação que é exatamente como acontece, né? Porque isso. E aí, Gi, A gente se conhecendo, você consegue resolver tanta coisa, né? então, é exatamente nesse ponto aí que eu quero pegar, porque a partir do momento que você conhece o seu funcionamento e os seus 5 traços de comportamento, não é que, eu sou muito criativo, então não posso fazer tal coisa. Não, você pode Sim, fazer tudo. Você pode ser vendedor, você pode ser técnico, você pode ser o que você quiser. Só que sabendo que você tem um traço que favoreça aquela situação, você vai ter que aprender a lidar com isso. O exemplo que eu trago aqui é o exemplo que foi o seu caso. Por exemplo, você, apesar de ter baixo traço de empatia, comunicação ali, né, de estar falando muito tempo em público, foi uma dúvida sua até, você vai falar, e vai falar bem. Só que depois você precisa se recuperar disso. Então você vai sim, aprender a administrar os seus traços, aonde você é muito boa, você vai potencializar, e onde você é mais baixo ali, você vai usar e vai saber se poupar. Você não vai ficar o dia inteiro fazendo coisas que aquele traço não te favorece. Por exemplo, eu tenho um traço sim. baixo, que é o quarto traço que é o masoquista, para organização e planejamento. Então eu não consigo ficar o dia inteiro numa planilha. Então, se eu precisar, eu não é por causa disso que eu não vou fazer uma planilha, né? Então, assim, essa construção ela é muito rica. E aí, Gi, se você me permitir, eu queria trazer aqui para especificamente que os times de venda e o corporativo, É, como que a gente isso, atua, porque eu acho que vai fazer muito sentido, né, essa conexão com as equipes de performance. O Corpo Explica Desenvolver é uma escola que vende a formação e hoje eu estou à frente aqui da área corporativa, em que a nossa entrega qual é? É entregar para os líderes de qualquer empresa essa isso. análise corporal da sua equipe e a dele, e a gente fazer essa aderência entre eles para identificar quais são as potencialidades da equipe com ele ligadas ao objetivo que aquela equipe tem, que aquele líder tem. Então, numa empresa, a gente atende os líderes, a gente faz a análise corporal de todos e entrega os relatórios de combinação entre eles. E, obviamente, que a gente faz um briefing antes para entender qual é o objetivo. Zé, assim, é bizarro, porque você imagina uma equipe de vendas em que você, Muito. com pequenos ajustes, o líder identifica que a pessoa, ele estava vendendo super bem, não está vendendo mais. O que que é? A gente identifica o que é, passa para ele, ele corrige. Inclusive, Entendeu? também aonde você põe cada uma das pessoas, né, Alex? Aquilo que você falou, se você tem um baixo traço ali de planejamento e de planilhas, lá, você de repente está colocando uma pessoa naquela posição e que ela não vai conseguir produzir tão bem porque ela está se sacrificando demais para que ela consiga fazer isso. Eu costumo falar muito assim nas minhas apresentações que você querer montar uma equipe, né, de alta, não precisa nem ser de alta performance, montar uma equipe sem conhecer os traços de comportamento deles é a mesma coisa que você querer jogar xadrez sem saber o movimento de cada peça. Então, na sua equipe, você vai ter a torre, o bispo, o rei, a rainha, cada um movimenta de um jeito. E para cada movimento, você tem uma utilidade. Então, numa equipe de venda, você tem o que é mais hunter, tem o outro que é mais para dentro da Sim, carteira, enfim, tem outro que se desempenha melhor no WhatsApp, tem outro que é mais em ligação, outro que gosta de estar mais presencial. Cada um vai entender as suas características comportamentais através do manual de funcionamento e aí sim ele vai estar no lugar certo para agir da maneira certa. Então, o líder moderno hoje
é o líder que consegue identificar o padrão de comportamento das suas equipes, dos seus liderados, e colocar eles no lugar certo para que eles tenham o resultado esperado. Quando você fala em liderança, já há tantos anos se fala em liderança situacional, né? Desde a época de Blanchard, estava falando exatamente que as pessoas, você tem que liderar as pessoas de maneiras diferentes, né? De acordo com cada pessoa. Agora, a gente acaba desenvolvendo novas ferramentas ali comportamentais, porque quando a gente fala de liderança situacional, é muito a ver com a motivação, com o comportamento, com a experiência, conhecimento, não tem tanto esse lado comportamental, não tinha tanto essa parte comportamental, né? É mais experiência, conhecimento ali, e você saber que a pessoa tem o nível de motivação alto, mas o nível de conhecimento é baixo, então você vai gerenciando e tudo mais. Agora a gente, com o Corpo Explica, você traz um novo elemento, que é como a pessoa funciona exatamente, e não o momento que ela está, de novo, né? Não é só o momento. A liderança situacional é exatamente a liderança situacional, é a situação que a pessoa está naquele momento. E agora você está falando, não, como a pessoa funciona, manual de funcionamento, aí, gostei do manual. Exatamente, tanto é que o nome do nosso programa é Programa de Liderança Funcional. A gente vai ensinar o líder como ser um líder funcional. Inclusive, ele recebe o manual de funcionamento de todo mundo, ele recebe o manual de liderança funcional, que é a instrução de como fazer essa aplicação e esse estudo. A gente faz a análise de todo mundo, entrega para ele os relatórios de combinação e depois a gente faz a mentoria com esse líder de maneira constante. Os nossos clientes geralmente ficam com a gente no mínimo 1 ano e depois renovam. A gente faz mentoria com todos os líderes todos os meses. A gente tem uma equipe grande de profissionais aqui que fazem essa entrega. Então, a gente faz o briefing ali. Eu, quando faço a entrega comercial do pós-venda ali, porque é a venda, né, que continua depois da venda, levar ele até a gente ter o relatório, fazendo esse diagnóstico ali do que ele precisa. E aí depois é feita a aplicação, as análises e os relatórios de combinação para poder orientar o líder. Você falou que acaba tendo que tipo de... Traz mais alguns exemplos, Alex, acho que é legal, de resultado que vocês tiveram com a mudança, quando o líder entende como a equipe funciona, em termos de ajustes e tudo mais. Vamos lá, o que um líder deve desempenhar para ser um bom líder? Ele desempenha algumas funções, entre elas, uma boa comunicação. Um líder que precisa se desenvolver como líder, ele precisa desenvolver outros líderes. E para isso ele se utiliza de qual ferramenta? Um feedback. Ele tem que ser um líder que sabe delegar com qualidade e com clareza. Então, todas essas ações que o líder já faz hoje, e ele passa a ter na mão dele um manual que diz para ele como cada um pensa, sente e age. Ele vai fazer um feedback com a Joana de uma forma, vai fazer o feedback com a Maria de outro, vai fazer o feedback com o Paulo de outro, porque ele sabe como que ele vai falar exatamente para o Paulo ter resultado. Então, por exemplo, você tem uma equipe com 10 pessoas, 10 vendedores, você bota os 10 vendedores na mesma sala, bota a meta no quadro e fala, aqui agora os 3 primeiros que ficarem, né, os 3 primeiros lugares vão ganhar um prêmio disso, daquilo. Você gera uma competição, e aí naqueles Sim. 10, provavelmente você vai ter uns 2 ou 3 rígidos que vão amar isso e vão se alimentar disso. Mas você vai ter o esquizoide, você vai ter o masoquista, os outros que, então, o oralzinho, que talvez ele olhe lá e fale assim, poxa, eu não vou nem ganhar isso daí, não vou nem me mexer. Ele vai encolher. Então, não adianta, né, você fazer setar uma meta, por exemplo, para a equipe de uma maneira igual para todo mundo. Quando ele tem o manual de todo mundo na mão, ele vai fazer isso de maneira individualizada, obviamente, né, e entendendo o funcionamento de cada um, e obviamente que o feedback depois também ele vai conseguir fazer isso de uma forma muito melhor, porque ele vai saber como que cada um funciona. Isso serve tanto para você setar uma meta, quanto para você dar o prêmio, né? É que a gente fala, você pega um prêmio e você dá o mesmo prêmio para todo mundo. Então, olha, vai ser uma viagem. Uns querem dinheiro, outros querem uma viagem.
enfim, E aí você né? fala assim, cara, você deu uma viagem para Cancún, o cara ganhou, ele ganhou um problema, porque ele não tem com quem deixar os filhos, a mulher não tem roupa, ele não tem passaporte, começa a ter um monte de problema. Então, assim, mas não dá para dar um prêmio para cada um. Não, mas você pode fazer entender o que para as pessoas, né? Aí vem a parte motivacional também. Eu acho que isso que você comentou de como você entende como as pessoas funcionam, você vai a parte motivacional ela vai ser muito melhor, porque você vai entender o que para cada pessoa é motivacional, o que motiva a ação de cada pessoa. Exatamente, o que realmente vem de dentro para fora, porque é de acordo Exato. com o funcionamento dessa pessoa. Então a gente vê resultados muito rápidos, sabe? Porque a maioria das pessoas não tem muita noção dos seus comportamentos. E eu costumo dizer que você, quando atua, e o que é interessante quando você faz uma entrega para o líder, é que o líder ele se beneficia em três esferas. Deu uma falhada aí, Primeiro, Alex. ele com ele mesmo, né? Então, passa a entender como ele funciona, quais são as potencialidades dele e as fraquezas. Alex? Eu estou te ouvindo bem. Deu uma travada. Não, eu entendi você falando do líder que Eu ele estou tem aqui, eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Então vai. Eu vou Sim. voltar só um pouquinho. O líder, ele se beneficia... Isso. Tá. Pode falar, pode falar. Vamos lá. O líder, ele se beneficia para ele próprio, né, em primeiro lugar, quando ele entende como ele funciona e quais são as potencialidades deles as potencialidades dele e as fraquezas. Então ele começa a administrar melhor o seu comportamento. Ele começa a entender para baixo a equipe, como que a equipe funciona, como cada um da equipe funciona, então ele consegue ser muito mais assertivo, ele consegue ter uma facilidade muito maior para extrair resultado daquela pessoa e deixando ela com menos esforço. E, obviamente, para a liderança superior. Ele passa a entender como o chefe funciona. Então, ele começa a identificar isso. Eu sei que é uma pessoa que gosta muito de números, de dados, eu vou levar esses números. Eu não vou tentar ficar convencendo ele ali, né, no diálogo. Já um outro chefe que é um pouco mais visual ali, né, que ele consegue enxergar um pouco mais a ideia, ele pode vender essa ideia de uma outra forma. Então, o líder ele recebe essas três esferas de benefício, né? Benefício total. Você sabe que o autoconhecimento, né? Não adianta. É o primeiro benefício que tem ali. O Gerson está colocando aqui um comentário, Alex, para você. Ele falou: meta global sem valorizar o indivíduo pode ser um tiro no pé. Verdade. Valorizar quem não entregou ou desvalorizar quem se destacou. Faz sentido, Alex? Parabéns pela live. Acho que ele está falando que valorizar quem não entregou ou desvalorizar quem se destacou. Porque quando você faz uma meta global, o que você acha, Alex? Não, então, faz total sentido. E tanto para um lado como para o outro, porque hoje a gente tem aquela história das crianças na escola que não ganham mais medalha, né? Todo mundo ganhou por competir. Mas isso funciona para alguns e não funciona para outros. Assim como a meta que o Gerson falou. Então, que ele fala valorizar o indivíduo, né, sem valorizar o indivíduo, é um tiro do pé de fato, porque cada vez que quando você consegue individualizar isso, mesmo que a pessoa, você tem várias maneiras de medir isso. Né? Por que ela não atingiu a meta? Se atingiu a meta, parabéns, e se ela atingiu e se ela tem condições até de ir além dessa meta. Né? Porque Sim. a meta, às vezes, para alguns é um limitador. Você fala, pô, minha meta é 100, quando eu estou no 90 eu já começo a tirar o pé. E aí você começa a identificar, não, você tinha condições de ter uma meta maior. E aí você pode até fazer metas diferentes. Não é 100 para todo mundo, né? O que você falou é verdade, né? Quer dizer, você tirar a meta de todo mundo, tirar o prêmio nas escolas, desvaloriza a verdade. Quem gosta de competição, porque não é todo mundo que não gosta de competição, tem muita gente que gosta de competição. Aliás, eu sou uma pessoa que gosta de competição, né? Vendedor geralmente gosta de competição. A gente compete com a gente mesmo. Bom vendedor, sim, né? A gente compete com a gente mesmo, então não adianta. E aí você trata como se ninguém gostasse de competição. Tem pessoas que realmente não gostam, mas existem pessoas que gostam.
Então, entender tudo isso, e é o que você falou, quer dizer, primeiro ganho é a gente entender como funciona, como a gente funciona. Eu acho que isso é um ganho tremendo que vocês acabam dando para tanto para os vendedores, né, para todo mundo dentro da equipe. Eu acho que tem pessoas que não vão atrás disso de repente, ou nunca pensaram nisso e tudo mais. A gente fez com todo mundo da nossa equipe e o pessoal tomou um susto, assim, em termos de quanto. E aí você tem coisas que você não concorda. Você fala, não, isso eu não sou assim. Será que você não é assim ou será que você não está se vendo dessa forma também, né? Tem isso também, né, Alex? Exato. Eu tenho também um traço, o mesmo que o seu ali, alto, da competição, e por muito tempo eu fiquei olhando e falei, cara, mas eu não sou tão competitivo. Depois eu parei para analisar melhor, não, eu preciso ser mais competitivo. E de fato eu sou. Ou seja, naquele momento, até ali onde eu não conhecia os traços, eu estava com Sim, essa característica, que é uma característica forte minha, subutilizada. E aí, a partir do exato. momento que você tem o conhecimento, eu comecei a dar mais atenção a isso e as coisas começam a se desenvolver de uma maneira muito mais fácil, sabe? Muito mais fluida. Eu também tive isso mesmo, não agora, porque isso já tinha, mas a primeira vez que em algum feedback que falou que eu era competitiva, eu falei, não, não sou competitiva assim. Aí você começa a perceber que sim, você é. É que o estereótipo, às vezes, né, que se diz de uma pessoa E competitiva, ou controlador, ou tudo mais, aí você fala, não, eu não sou assim, que você vai direto para o estereótipo. Mas quando você por exemplo, a história do criativo, aconteceu isso comigo. Quando falaram que eu era criativa, eu falei, não, não sou uma pessoa criativa. Não, você sempre está buscando solução diferente. Eu falei, não, isso sim, isso eu faço, mas então, isso é uma pessoa criativa, é um traço de uma pessoa criativa. Então, assim, você acha que criativa o que é? Aquela pessoa que está sempre inventando coisas totalmente, desenhando, criando, artista, né? Você fala, não, eu não sou assim. E, e então, a você gente passa vai. a entender que, na verdade, existem dois tipos de criatividade. A criatividade de um traço é uma criatividade mais lúdica, é aquele que tem uma capacidade de tirar o desenho do papel, vamos dizer, seja o arquiteto. Ele tira o Uhum, desenho do papel, ele é muito criativo, ele consegue enxergar a casa pronta sem ela ter nada pronto. Já outro traço tem uma característica também criativa muito forte, mas uma criatividade mais estratégica. Ou seja, é ele que pega o desenho daquele e desenha, enxerga como vai ser construída acha a solução. aquela casa. Entende? São duas criatividades diferentes, uma criatividade mais estratégica. Exatamente. Que é o que você está falando, a sua criatividade talvez seja mais nesse lugar, de encontrar Sim. solução para tudo, ter facilidade para encontrar saídas ali de situações que as pessoas não estão enxergando. Isso é criatividade. É muito bacana isso, porque eu acho que a, a gente se conhecer nesse sentido de começar a fazer isso, você tem um baque às vezes, você fala, não, eu não sou assim. Aí você fala, pera um pouco, será que eu não sou mesmo? Será que eu não estou me vendo? Será que existe uma outra forma e tudo mais? Porque eu acho que a gente vai muito para os estereótipos. E aí, quando a gente, falando nisso, a pessoa se conhecer e o líder conhecer a sua equipe, mas primeiro ele tem que se conhecer, não adianta, ele precisa ele entender como ele funciona. E isso serve, né, Alex, agora falando para uma equipe de vendas, ou no processo de vendas, que é o que você falou lá atrás, do corretor de imóveis. Poxa, se você consegue identificar como seu cliente pensa, age, e você já entrar numa linha com ele ali de repente, entrar em sintonia como ele funciona, o ganho é tremendo, né? Sem dúvida. Então, nesse lugar aí, a entrega geralmente é para o líder, para que, como eu disse, ele possa conhecer a sua equipe, né, e também conhecendo si próprio, ele também entregar mais resultado. Mas falando especificamente de equipe de vendas, né, que o papo aqui hoje é de venda, eu quero só trazer assim, o que é interessante de enxergar? Um vendedor, ele quer crescer, ele quer vender mais, ele quer se desenvolver, ele quer entrar em alta performance. O que ele busca, o que ele faz hoje? Ele vai buscar conhecimento, curso, treinamento, ele vai querer uma ferramenta, um CRM, processo, vai querer dominar tudo sobre o produto, né? Sim. Todo esse volume de situações ali, elas não chegam
nem perto do que você pode fazer e gerar resultado apenas controlando seu comportamento. Então, é o que eu falo, lei de Pareto, 20% do que você faz gera 80% do seu resultado. Então, se nesses 20% você tem o domínio e o controle sobre os seus comportamentos, arrisco dizer que uma pessoa que tenha controle do seu comportamento, tem um manual de funcionamento na mão, ele pode ir melhor do que um vendedor talvez mais antigo que não tenha, mas é cheio de técnicas, cheio de conhecimento sobre o produto, porque o comportamento, a venda é uma relação entre duas pessoas. É isso que eu ia falar, não adianta. Quer dizer, a gente que lida, então, com uma venda consultiva, uma venda complexa, uma venda que é relacionamento, não adianta, assim, cada vez mais. E olha que eu sou uma pessoa racional, que eu gosto de processo e tudo mais, mas sim, você tem que ter processo, você tem que ter técnica, você tem que ter conhecimento de produto. Isso, para mim, assim, é a base, não tem como você não ter isso. Agora, o que vai fazer você se diferenciar ali é como você se relaciona com as pessoas, com os seus clientes, com os seus fornecedores e tudo mais. Então, é claro que uma pessoa que está entrando na área comercial agora, óbvio que ela vai ter que estudar o produto, vai ter que entender o que ela está vendendo, porque se ela não conhece o produto, não vai vender, né? Ainda mais se for uma venda complexa, não é uma venda de um sapato, é uma venda de um equipamento que tem ali, ou uma venda de um projeto muito grande. É claro que ela vai ter que ter um conhecimento muito forte dali, ela vai ter que ter um conhecimento muito grande de como é um processo de vendas, quais são as etapas do processo. Agora, como ela vai lidar com esse processo, em cada interação com o cliente, entra toda essa parte comportamental. Aí não tem como, que é a parte relacional, que é onde muitos vendedores se perdem. Exato, e é isso que eu estou falando, da lei de Pareto. Isso tudo que você falou, que a gente está falando, não tem como não fazer, tem que fazer, é óbvio. E isso vai tomar 80% do tempo dele. Mas apenas 20% do tempo dele, ele tiver o domínio sobre o seu comportamento, se ele tiver clareza sobre como ele funciona, ele vai entregar muito mais resultado. Por isso que a gente fala que com 20% apenas das tarefas dele, ele consegue 80% do resultado. E todo o resto faz parte. Isso tem a ver até, né, Alex, como, por exemplo, se a pessoa entende, eu saio muito com o vendedor e eu vejo isso. O vendedor que não se conhece, no mínimo, por exemplo, que ele é uma pessoa que fala demais e não escuta. Então, você percebe que ele, com a maioria, né? Então, o que acontece? Ele, ali naquele momento no cliente, o cliente estava querendo falar, mas ele não percebe isso. Então, ele não. É comportamento isso. Cara, é o momento de você ficar quieto, de você ouvir o cliente, de você demonstrar que você está ouvindo, de você dar atenção. Mas não, ele está preocupado ali em falar e ele não percebeu que ele tem esse comportamento dominante de ficar falando, de controlar e tudo mais. Exato, passa por onde? Autoconhecimento. Então, por isso que a gente fala, para a pessoa estar em alta performance, ela precisa se conhecer. Não tem como estar em alta performance se ele não se conhecer. Porque é essa pequena diferença ali que vai fazer ele... Por isso que, muitas vezes, você vê muitas pessoas menos capacitadas, equipes de venda, então, você vê muito. Eu vejo muito isso, você também deve ver muito. E pessoas menos capacitadas, mais novas até, recém-chegadas ali, com resultados melhores do que mais antigos. Por quê? Porque até de uma forma talvez inconsciente, ele está dentro do recurso dele, ele está atuando da forma como ele nasceu para ser, no modo de funcionamento dele ideal, e o outro não. Então, esse 20%, de novo, falo dos 20% porque é uma parcela pequena, mas que faz uma diferença tão grande. Então, eu vejo direto isso. Não, e isso vale para vendedor que não percebe como está a interação dele, como para líderes, né? Aí a líderes, então, nem se fala, porque você vê líderes que não estão preparados, que não se conhecem, que não vê o conflito que ele está gerando, e isso eu já presenciei conflitos de líderes, não um coordenador de vendas, um CEO de empresa, diretor de alto nível, que ele, de repente, não percebe o modo como ele está se comportando com a equipe e o estresse que ele está causando ali. Exato. E aí, hoje eu vou entrar num ponto que você já deu o gancho, que é o seguinte: por que a gente tem visto tantos casos de burnout?
que é o Sim, burnout? Burnout, as pessoas pensam, pô, está estressado. Está estressado, lógico, está estressado porque não é só estresse, né? Tem outros componentes. Mas sim, por quê? Porque provavelmente aquela pessoa está funcionando fora do padrão de funcionamento dela. Ela está sendo exigida, está sendo pressionada e está sendo cobrada a sim. fazer muita coisa e provavelmente ela está fora do padrão de funcionamento dela. Então, a saúde mental hoje que está tão em evidência, e aí eu falo, né, para qualquer empresa, inclusive, tem uma norma nova, uma normativa nova, agora que é obrigatória, a obrigação das empresas cuidar disso e criar maneiras de medir a saúde mental das pessoas, passa por isso. O modo que a pessoa funciona, se ela está fazendo coisas que ela não nasceu para fazer, que é o modo de funcionamento dela não está de acordo, ela vai entrar Isso em que gera. sobrecarga até chegar ao ponto de um burnout. Lógico que o burnout vem outros elementos ali que Vem. transbordam o copo, mas o copo dela já está cheio, o copo daquela pessoa, porque ela está funcionando do modo que ela não nasceu para funcionar. É. Nossa, como é, e acho que o corpo, a análise que vocês fazem, análise corporal, ela é uma grande. Eu posso falar porque, por experiência, assim, de já ter feito vários, ter passado vários feedbacks diferentes, desde análises comportamentais diferentes, ferramentas diferentes, há muito tempo trabalho com isso, é, com terapia que eu faço há muito tempo e tudo mais. Essa ferramenta de vocês, essa análise, ela eu acho que é um primeiro. Se você não fez nada na sua vida, se você nunca fez nada de autoconhecimento, ela é um bom começo, mas dali eu acho que você vai precisar, talvez, passar por muitos outros pontos. Por quê? Porque é muita informação, muito rica em muito pouco tempo. Então, por isso que vocês fazem a mentoria depois, né? Que eu acho que é muito bacana, porque uma coisa é a gente. Que foi o que eu comentei com a Vanessa, acho que foi que fez comigo. Eu falei assim, mas você fala isso para todo mundo, e a pessoa não, se a pessoa não estiver preparada, não, mas ela também entende o nível que a pessoa tem de receber aquelas informações, né? E a mentoria que você vai fazer depois, porque é muito forte o que a gente recebe ali em pouco tempo. E aí isso é um ponto interessante, Gi, porque quando a gente faz uma entrega corporativa, o nosso objetivo ali, o objetivo do profissional que está atendendo o líder e fazendo análise corporal da pessoa, ele está com um olhar para o corporativo, para o trabalho daquela pessoa, né? Em alguns momentos pode ser que venha alguma coisa muito pessoal e tal, e aí se essa pessoa é identificada que tem algum caso um pouco mais existencial, que está machucando ela, que está Sim, trabalhando, o nosso programa recomenda que o RH entre em ação ali para eles administrarem isso. Então até isso a gente consegue levantar, só que a gente não sim, atua nesse lugar, quem atua é o RH. Então, é o que você estava falando, né? A entrega do corporativo, a entrega da análise corporal, ela é uma etapa. é uma O etapa. mapa que você fez, você recebeu e você, opa, eu já não estou mais no meu ponto cego, eu já sei quem eu sou. Agora, o que que eu faço com isso? Aí que Exato, entra a não, você mentoria, precisa. para ir te levando e junto com você mostrar como você tem que vir para o recurso e como você lida com os seus, Com com a certeza. sua equipe. E aí isso é um trabalho constante. Então, cada encontro, o líder traz uma demanda. Fala, olha, eu estou com um desafio aqui essa semana, ou esse mês, com isso e isso. Aí, gente, vamos olhar aqui, traz os relatórios, fala, as recomendações que a gente faz para você, isso. Aí é Faz muito sentido? bacana Pô, vou isso. fazer isso, faz sentido. E aí vai ajustando. E cada ajuste desse, ele já vê resultado muito rápido. E muito rápido, porque você já ajusta exatamente um ajuste. E eu acho que isso que você falou do lado pessoal e tudo mais, aconteceu comigo mesmo, porque eu estou passando por uma situação particular muito. E acabei trazendo para ela. E ela falou: olha, assim, assim, assim. Eu falei: por que você não apareceu antes? Já tinha resolvido esse problema mais rápido. Aí, Exato. daí ela até comentou: falou, isso é. Nesse momento, a gente está fazendo isso para você, porque era um teste que a gente estava fazendo mais. Mas se for, a gente trabalha mais no corporativo e aí Então, vai para e um aí, lado a mais. ideia da escola do Corpo Explica é justamente formar profissionais
que tem condições de fazer um atendimento para você. Então, hoje a gente tem vários profissionais certificados pelo Corpo Explica que tem especialização, por exemplo, em relacionamento, ou que tem especialização em saúde, emagrecimento, enfim, porque a pessoa ela vai num nível de conhecimento do seu funcionamento e ela vai descobrindo coisas que ela precisa trabalhar, como se fosse um acompanhamento mesmo de terapia. Só que quando você sabe que tudo aquilo que o terapeuta está tratando é só a consequência de quem você é, e aí você vai e um profissional te mostra quem você é, você, faz sentido, por que eu não pensei nisso antes? Né? Ou seja, né, é como se você estivesse fazendo um trabalho de enxugar gelo, né? Esse tempo todo ali, sem sair do lugar. Por quê? Porque você está atuando só na causa. Você está com uma hemorragia e está botando um band-aid ali. Não, você tem que estancar a hemorragia. Enfim. Mas é muito bacana. Eu acho que dá para ver o ganho que a gente tem, né, Alex, tanto na liderança quanto nos relacionamentos dos vendedores com os clientes e tudo mais. Eu acho que isso faz muito sentido. E a diferença entre uma análise corporal e comportamental, a importância de entender como a gente funciona e não só como a gente funciona naquela situação. Eu acho que E isso faz também, muita Gi, diferença. na relação das pessoas entre elas na empresa também. Sim. Entre os colegas de trabalho ali, as relações, a gente vê isso assim de uma maneira muito rápida, muda muito. Porque você começa a entender os limites e como que tem que respeitar o colega. O colega não gosta de ficar sendo abraçado, ficar tocando nele, porque ele tem um traço característico que diz isso. O outro já precisa estar no meio de todo mundo, abraçado e tal, porque ele tem esse traço de comportamento mais característico. Então, a gente costuma dizer, respeita meu traço. Né? Não fica me agarrando, não, que eu não gosto. Enfim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem idade mínima para fazer esse teste? Quero perguntar assim para um adolescente, jovem, qual é a idade que vocês recomendam ou não tem? Não, na verdade, você está passando por a criança passa por esse processo até os 5 anos, mas a gente recomenda que ali a partir dos 11, 12, ela já está com isso mais consolidado, ela já possa fazer. Ideal ali 14 em diante. É óbvio que essa análise para o adolescente, ela tem que ser autorizada e, dependendo da idade da criança, acompanhada do responsável. Eu estou te Mas a gente perguntando faz também. porque eu fiz uma análise de comportamento com a minha filha quando ela tinha uns 15 anos, acho que menos até, uns 13, 14 anos. E foi muito legal para ajudá-la na parte de descobrimento de carreira dela. Porque já dava para ver, por exemplo, ela já tinha um traço ali que já via que ela era uma pessoa que ela não gostava de ambientes super agressivos, e ela realmente é assim. Então, já ajuda, se você já tem isso, você já começa, por exemplo, empresas super competitivas, ela não gosta disso. Então, você já Mercado começa. financeiro não é para ela. Entendeu? Bom, ela está fazendo Exato, psicologia, né? exato. Ela está fazendo psicologia, mas eu acho que foi super legal para ajudar nessa parte de. Então, a gente não pensa muito nisso nos jovens, mas eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse estudo um pouco mais cedo, quando os jovens estão entrando, estão ali naquele momento de escolha de carreira, de tudo mais, porque isso vai impactar muito lá na vida dele. Não, Ambiente sem super. dúvida. E a pessoa que tem esse conhecimento básico que seja, ou seja, o conhecimento que eu tenho, eu passo a olhar para minhas filhas, por exemplo, de uma maneira diferente. Eu tenho uma de 15 e uma de 8. Já dá para identificar quais são os traços dela, inclusive a de 8. Sim, E é muito característico que elas são bem diferentes. Então a gente começa a geralmente. entender, né? E aí a gente começa a respeitar, né, mais isso, porque a criança que quer ficar mais no quarto e tal, é porque ela tem esse traço mais característico, né? Ela não gosta de ir para praia, não gosta enfim, gosta de estudar mais, essa criança ela é mais criativa, então você tem que desenvolver mais isso, né? Essa questão ali da Exato. criatividade, estimular, né? E sem dúvida é um trabalho muito interessante também.
A gente, como pais, né, a gente não deixa de ser líderes ali, de estar ajudando ali na Exato. formação, mas eu sei que não é tanto o foco de vocês, mas é que eu lembrei disso e eu acho que faz muitos. Fiquei pensando, porque ainda mais se não é situacional, se é como a pessoa funciona, quanto mais a gente souber disso, quanto mais cedo você souber como você funciona e como as outras pessoas que estão ao teu redor funcionam ali, vai te ajudar muito. Olha, o Corpo Explica, né, como eu disse, é uma escola de formação em análise corporal e hoje a gente já tem o selo do MEC, então somos uma escola com o selo e a chancela do MEC. A nossa ideia é transformar a análise corporal em uma profissão de fato, assim como um terapeuta, né, enfim, qualquer outro profissional, e as empresas, inclusive no futuro, abrirem vagas para analista corporal. Né? Então, Olha, essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo, a gente está projeto. trabalhando para isso, e, inclusive, a gente já está indo para especializações, para quem já se formou na analista corporal e quer se especializar. A primeira especialização que a gente deve ter, provavelmente, vai ser na área do corporativo, para o RH, e aí no futuro vai ter a especialização para quem quer atender criança, para quem quer Escolas, atender né? casais, enfim, exato. Então, a gente também tem um projeto que está no começo aqui, muito interessante, da área pública, e aí você falou de escola, esse é um desejo que a gente tem no futuro, de poder atingir os professores com esse conhecimento. E de família também, né, Alex? Acho que isso também é uma coisa que você falou, que eu também fiz isso, inclusive, mas era daquele que eu te falei que eu era certificada, uma empresa inglesa, eles tinham esse projeto com crianças e com família. E eu cheguei a fazer com algumas famílias, de você entender como as famílias funcionam. E quando você faz isso, poxa, é muito bacana quando os pais começam a entender os filhos entenderem os pais e os irmãos, e ver que aquela dinâmica ali não dá para se exigir de todo mundo igual, porque cada um tem ali um comportamento diferente, uma forma mas ali era comportamental, mas que funciona também muito bem nesse sentido, de a raiz ali é a mesma, né? Faz muito, é bem Exato. bacana isso, dá para abrir bastante. Muito bom, meu amigo. Já estamos chegando, aliás, a gente já estourou uma hora aqui. Estou te falando, a gente começa a falar, ó. A gente tem 1 hora aqui, né? Tem uma hora. Deixa eu te perguntar uma coisa: tem alguma literatura? Vocês têm alguma coisa que vocês indicam? Alguma coisa, quem quer conhecer um pouco mais desse tema? Existe ou não? A gente tem muito conteúdo no nosso Instagram, inclusive semana passada a gente bateu 1 milhão de seguidores, o Corpo Explica, né? @ Ah, Corpo Explica no Instagram. Agora, a área corporativa, a gente está desenvolvendo já o LinkedIn, então a gente vai começar a ter materiais para o mundo corporativo do bacana. Corpo Explica lá no LinkedIn. E ali no Instagram a gente tem muita informação o tempo todo ali, a gente compartilha bastante ali. Existem algumas literaturas, né, que a gente tem, mas não livro. A gente tem um livro publicado que o Elton publicou, o Elton Weuler, né, que é As Três Funções do Excesso de Peso. Então ali ele traz uma construção, né, exatamente através dos traços ali, porque pessoas têm mais propensão a ganhar ou perder peso com mais facilidade ou dificuldade, e quais são as funções do peso, né, do excesso de peso. É um livro bem interessante também. Legal. Não, mas eu vou até colocar, tá, legal, do Corpo Explica no próprio Instagram de vocês, então, e quem quiser te seguir, né, Alex, Alex, Petri, teu nome? Falei certo? Alex Petri, isso. No LinkedIn, alexpetri.oficial é o meu Instagram. E teu no LinkedIn Instagram, também. teu LinkedIn Alex Petri, também. no LinkedIn. Gente, quem quiser seguir o Alex, seguir o Corpo Explica e de entender um pouco mais, pode procurar você, né, Alex, também de tirar alguma Claro. dúvida e tudo mais. Gente, assim, Já a gente vai ter coisa nossa junta aí, né, Gi? Fazendo aí algumas. aliás, a gente precisa marcar nossa reunião, tá? Não era Não para esquece, falar? não. Não era para falar? Pode falar. A gente está aqui na nossa criatividade, né, Alex, buscando uma solução conjunta aqui. Então, Exato. gente, Alex, obrigada mais uma vez pelo Eu que seu tempo, agradeço. pela disposição, pelo teu conhecimento de trazer aqui esse material tão bacana, todo esse conhecimento muito diferente que a gente se conheceu e teve, como você falou, né, uma conexão muito bacana disso.
Gente, fiquem à vontade de nos procurar. Eu sou Gisele Tac, em todo lugar. Meu nome é fácil de achar, e o Alex também, Alex Petri, se vocês quiserem abordar a gente. E, Alex, fica à vontade aí para você, se quiser Gi, falar mais muito uma coisa. obrigado. Eu acho que assim, a gente tem bastante coisa para fazer, né, juntar esse conhecimento, essa ferramenta de gestão dentro das entregas aí que vocês fazem na Sales 3S também, eu acho que vai ser uma experiência incrível. E, obviamente, que o nosso objetivo é levar isso para o mercado, é a gente criar o mercado de análise corporal, solidificar esse mercado e educar, né, para poder levar Sim, conhecimento para o maior número de pessoas possível. muito Então, para mim bacana. foi uma honra estar aqui, um prazer, e é só a primeira. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades também. Com certeza vamos ter. Obrigada, viu, Alex? Gente, Fechadíssimo. Um obrigada mais beijo uma vez grande. quem está aqui. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.